Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor e desde já eu convido os irmãos, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos o grande culto de doutrina e de ensino da palavra de Deus desta noite. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas. E sabemos, Deus, o nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, que o Senhor é quem controla, Senhor da glória, e quem governa, principalmente a tua santa igreja. Em o nome de Jesus, te agradecemos por esses momentos na tua presença. Muito obrigado, Pai Celestial. Em o nome de Jesus eu te oro e te agradeço. No nome do Senhor Jesus, amém. Quero cantar um corinho antigo do Luiz de Carvalho, né? Mas muito bonito, tá? Eu quero que você cante comigo. Na viagem dessa vida há dois caminhos só. Um é largo e fácil e vai direto à perdição. Satanás convida e com eles muitos vão, mas eu não quero me perder. Noutro caminho estou, Jesus é quem convida, Ele conduz a vida, é com Jesus que eu vou. Na viagem desta vida há dois caminhos só. Um é largo e fácil e vai direto à perdição. Satanás convida e com eles muitos vão, mas eu não quero me perder. Noutro caminho estou, Jesus é quem convida, Ele conduz a vida, é com Jesus que eu vou, é com Jesus que eu vou, é com Jesus que eu vou. Que lindo, né? Luiz de Carvalho, dos anos de 1967. Agora vamos louvar o Senhor com mais um hino do Luiz de Carvalho, também de 1967. Um grande hino que marcou toda a minha vida espiritual, que já são de mais de 50 anos, viu? A paz do céu. Glória a Deus. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Maravilhoso este dia pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando a culpas e trevas, livrando e trazendo-me em pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha
minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desfalecerá. Uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Que hino maravilhoso este hino do Luiz de Carvalho. Glória a Deus. Agora eu convido a todos os irmãos e amigos, né, para que abramos nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 1 e o versículo 12. Deus estava conversando com Jeremias e ele foi e disse para Jeremias a respeito das visões, e das profecias que ele lhe dava. No versículo 12, Deus disse assim: e disse-me o Senhor, Jeremias testemunhando, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu quero dizer para os irmãos e os amigos que a palavra de um homem é tudo que ele representa. Quando a palavra de um homem não presta, é porque ele não presta, né? E Deus sempre teve o cuidado de nos chamar a atenção para mostrar que ele é responsável, né? E ele vai e conversa com Jeremias e disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo, eu pastoro, eu mantenho vigilância em cima daquilo que eu falo, né? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então nós sabemos que a palavra de um homem
de qualquer ser humano tem o mesmo valor que a pessoa. Porque se a palavra não presta, com certeza saiu do coração da pessoa porque não presta, né? Mas nós vamos para Apocalipse para nós vermos quem é a palavra de Deus, qual o nome da palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Vamos para Apocalipse 19 e 13, tá? Apocalipse 19 e o versículo 13. 19 e 13. Você, se quiser, pode começar do 11, mas nós vamos ler só o 13. Disse assim, ó: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Claro, nós estamos falando de Jesus como sumo sacerdote. Fez propiciação pelo mundo. Sua veste está salpicada de sangue. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ou seja, lá no céu, o nome de Jesus se chama a palavra de Deus. E Deus fala para Jeremias: vistes bem, Jeremias, porque eu velo, eu pastoro, eu mantenho vigilância, eu tenho zelo sobre a minha palavra para me fazê-la cumprir no dia a dia. Então é importante, irmãos, nós sabermos que a palavra de Deus, ela é Jesus Cristo, é o nome de Jesus lá no céu, é a palavra de Deus. Aí nós vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá para João 1 e 1. Nós estamos hoje navegando aqui na Bíblia, né? João 1 e 1. Certo? João 1 e 1. Olha lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele, o Verbo, versículo 2, estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, por Jesus e para ele. Por ele e para ele, certo? Então, Deus chama a nossa atenção de uma maneira muito maravilhosa, quando ele diz, olha, no princípio era o Verbo. Nós sabemos, irmãos, que de uma frase, o verbo é o que tem mais valor, o que dá sentido a uma frase é o verbo. Se você tirar o verbo de qualquer frase, você sente que está faltando alguma coisa, ela perde o sentido. Por isso que o Senhor Deus, ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, que lá no céu se chama a palavra de Deus, como nós lemos em Apocalipse. Deus deu a palavra dele, o verbo, para o mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, porque Deus deu a sua palavra, o seu Filho, Jesus Cristo, que é a sua palavra pelo mundo? Porque Jesus Cristo é o Verbo de Deus que dá sentido ao mundo. Tirando Jesus Cristo e a sua igreja da terra, só resta Apocalipse e desgraça na terra. Ou seja, a única coisa que dá sentido a este mundo se chama Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, para dar sentido ao mundo, né? Então isso é muito importante. E aí a gente volta para Jeremias novamente, Jeremias 1 e 12, aí o Senhor fala para Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí nós vamos ver, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. Mas temos uma passagem muito boa, né, em Marcos 14:36, que nós vamos ler com os irmãos. Abramos lá em Marcos 14:36. Veja lá. Marcos 14:36. Marcos 14:36. Certo? Veja lá como é que Deus fala. Ele diz assim, ó. Vamos ler o 35 também, para dar mais sentido, tá? E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que fosse, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ora, irmãos, no versículo 36, Jesus faz a oração e disse: Abba, Pai, ou seja, Paizinho, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Certo? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele fala para Jeremias: o que viste, Jeremias? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Fomos para Apocalipse. Apocalipse diz que o nome de Jesus lá no céu é a palavra de Deus. Então Deus estava velando sobre Jesus. Fomos para João. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo é a parte da palavra mais forte que dá sentido a uma frase. Por isso que Deus, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque só Jesus Cristo é que pode dar sentido ao ser humano, sentido de percepção, de nortear para o ser humano ir para o céu. A gente voltamos para Jeremias 1:12. Deus continua falando: eu velo sobre a minha palavra para cumprir, eu pastoro ela. Agora em Marcos, Deus continua aqui em Marcos 14:36, pastorando, velando, olhando a palavra dele, que é Jesus Cristo. Aí no versículo 36, Jesus diz: Paizinho, todas as coisas são possíveis. Ou seja, Jesus diz: Pai, tu pode fazer o que tu quiseres. Aí ele diz: afasta de mim este cálice. Que cálice é, pastor Raimundo? O cálice do sofrimento. O cálice da tribulação, da angústia, da perseguição, dos açoites, da cruz, dos escárnios, do desprezo que o Senhor Jesus sofreu. E ele disse: se possível, afasta de mim este cálice. Mas veja o restante do versículo. Ele disse: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele era homem mesmo. E sentia o que o homem sente: medo, pavor, dores, angústia. E ele preveu isso tudo em cima dele quando ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Isso está no versículo 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Como ser humano. Ele estava nessa situação. Mas Deus estava olhando para ele. E Jesus não queria cumprir a palavra de Deus? Claro que queria. Quando vieram prendê-lo, ele disse: a quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu.
Jesus não queria escapar, não. Ele queria fazer o sacrifício por nós, para nos colocar numa situação confortável, maravilhosa. Aí, no versículo de número 36, ele disse: Abba, Pai, Paizinho, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse caso. Todavia não seja como eu quero, mas porém como tu queres. Os irmãos sabem que Deus estava ali. E Jesus era tão certo que ele queria obedecer a Deus e fez com prazer. Que o Pedro cortou a orelha do soldado, mas logo ele o repreendeu. Ele disse: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque com ferro com ferro e com ele serás ferido. Ou tu não sabe que eu poderia fazer uma oração aqui ao meu Pai e ele me mandar mais de 12 legiões de anjos para me livrar desta hora? Mas Jesus disse: para esta hora eu vim. Como se cumpriria as Escrituras? E Deus colocou os olhos na sua palavra. Aí você pensa que começou ali, que Deus ali em Belém de Judá, que Deus começou a botar os olhos em Jesus, que é a palavra de Deus. Nós vemos lá em Apocalipse 19:13. E o nome pelo qual Jesus se chama lá no céu, o nome dele é a palavra de Deus. Não! Deus começou a pastorar Jesus lá no Jardim do Éden. Deus começou a colocar os olhos na palavra dele, lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos, antes deles os expulsar, ele deu o castigo de cada um. Ao homem ele disse: você agora vai comer, vai trabalhar e comer com o suor do seu rosto. Para a mulher ele disse: olha, agora você terá filho com dores e o teu desejo será para o teu marido. Para a serpente ele disse: agora você rolará no chão comendo pó a vida toda, porque a serpente era ereta. Eu acho que vocês já viram aquele quadro de São Jorge que as outras igrejas por aí usam. Aí tem uma serpente, o São Jorge matando a serpente andava ereto, tinha pés e mãos. O castigo dela, desapareceu os pés e as mãos e ela passou a rolar no chão, comendo pó da terra. Mas teve o castigo também de Satanás. Deus disse para Satanás: olha, da mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. E Jesus nasceu e pisou na cabeça de Satanás. Pisou na cabeça dele. Ah, pastor Raimundo, como foi que Jesus pisou na cabeça de Satanás? Quando Jesus não pecou. Ninguém pode pisar na cabeça de Satanás. É o lugar onde se domina uma pessoa. Cai no chão, você bota o pé aqui no pescoço dele aqui, apoiando a planta do pé aqui no queixo, na cabeça. Pronto, ali ele está detido. Jesus fez isso. Mas ele fez quando? Quando ele obedeceu. Os olhos de Deus, do Éden até o Calvário, estava em cima da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Agora, Jesus, de uma maneira espetacular, ressuscita dos mortos. E diz: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí o apóstolo Paulo fala de Jesus lá em Filipenses. Lá em Filipenses capítulo 2, vamos para lá, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 e o versículo 6.
Diz assim, ó. Não, versículo 8, irmãos, tá? Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, Deus, feito homem em Jesus, Jesus é Deus homem. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, Jesus não se rebelou contra a situação. Mesmo que ele tenha orado, ficou apavorado, com medo. Minha alma está angustiada até a morte, ficar aqui e velar comigo. Mas ele não recusou não, de ir à cruz não. Ele foi com gosto, com prazer. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora veja o versículo 9. Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, ele diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma bênção? Agora, tudo isso aconteceu por quê? Porque Jesus, quando foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Pastor Raimundo, o que é uma pessoa se humilhar? Me explique aí o que é se humilhar. Se humilhar é fazer o que Jesus fez aqui, ó. E achado na forma de homem, ele era Deus. Tinha todo o poder. Ele não deixou de ser Deus porque veio para a terra, não. Só que aqui na terra ele estava vivendo como homem. Se despiu do seu poder de Deus, seu poderio, e agiu como homem na terra. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Como? Como que uma pessoa se humilha? Sendo obediente. Qualquer pessoa que disser que se humilha, que é humilde e não obedecer, é mentira. Olha lá, Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aí você pergunta, como? Jesus se humilhou-se a si mesmo? Aí você vê o resto, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É a única maneira de uma pessoa mostrar que é humilde, que está se humilhando, é quando obedece. Enquanto não obedece, é um Lúcifer, é um Satã, é um demônio, é um Saul. É a turma de Coré, Datã e Abirão. É Judas Iscariotes. Enquanto não se humilha. Aí as pessoas não sabem o que é se humilhar. Puxa, o que é se humilhar? O que é se humilhar? A pessoa que está se humilhando é porque está obedecendo. Quero que você grave esse versículo, porque você precisa explicar isso para alguém. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aí você pergunta, como? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, aí o versículo 9 vai e diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele não foi obediente? Então agora Deus o exalta. E coloca o nome de Jesus acima de todo nome que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Que bênção, né? É isso que Deus quer de cada um de nós, sabe? Que nós sejamos obedientes. Agora veja, do mesmo jeito que Deus zela pela sua palavra, começou lá em Gênesis, zele também pela sua. Pense antes de falar, fale, mas fale com responsabilidade, sabendo que vai cumprir. Porque é isso que Deus quer. Tudo que um homem é, está na sua palavra. Então que Deus nos abençoe grandemente, tá? Por essa palavra tão maravilhosa. E agora nós vamos louvar o Senhor ainda com outro hino, viu? Vamos louvar o Senhor com um outro hino também maravilhoso, tá? Esse vai ser o hino do Oséias e Paulo, viu? Vamos louvar o Senhor.
O título do hino é Guia-me. Glória a Deus. Escute esse hino com muito gosto, tá? É muito bonito. Guia-me pelas dunas do deserto, guia-me, sinto teu amor bem perto, guia-me pelas curvas desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me, dai-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque tu és partes de mim. Ó Senhor, teu cajado me consola. Onde eu for, o meu cálice transborda. Faz-me ver um manancial de calmas, faz correr águas vivas de minha alma, guia-me, dai-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque tu és partes de mim. Ó Senhor, teu cajado me consola. Onde eu for, o meu cálice transborda. Faz-me ver um manancial de calmas, faz correr águas vivas